Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Você conhece pessoas que reclamam de tudo? Ou conhece aquelas pessoas que criticam sistematicamente tudo à sua volta? O governo, o trabalho, a família? Você às vezes se reconhece como uma pessoa assim, que critica muito as coisas? Nós vamos falar hoje sobre pessoas que tendem a criticar sistematicamente. Nós estamos começando mais um Consciência e Transformação. Bom, sejam bem-vindos todos ao nosso programa Consciência e Transformação. Como você sabe, você já está acostumado agora com o nosso programa, com essa audiência das pessoas que mandam as suas mensagens, as suas perguntas. Nós vamos falar um pouco e refletir um pouco sobre esse tema. E depois do nosso intervalo, você pode mandar então a sua pergunta, pode mandar a sua reflexão, a sua contribuição, mas não necessariamente sobre esse tema das pessoas críticas. Você pode mandar dentro do tema da psicologia, do comportamento, da questão da espiritualidade e comportamento. Você pode fazer e trazer a sua questão, o seu problema, aquilo que mais te aflige ou que te interessa, e nós vamos estar respondendo no segundo bloco a sua questão, a sua pergunta. Mas hoje eu quero abordar esse tema, que é um tema muito interessante e importante nesse momento, num momento onde não só o nosso país, mas o mundo todo vive uma crise, né? Uma crise financeira, uma crise social, uma crise de valores, que é importante porque nós vemos então sistematicamente nas redes sociais, nas conversas pessoais, pessoas que acabam assumindo uma atitude extremamente crítica. E não necessariamente porque, de fato, aquele momento, essa situação, ela demanda essa crítica. Nós vamos observar, então, que nessas situações mais delicadas, algumas pessoas manifestam esse padrão que elas têm constantemente na sua vida. Ou seja, a forma como elas se relacionam com as outras pessoas, como elas se relacionam na família, no trabalho, com o seu próprio trabalho, a execução do seu trabalho, é sempre pautada numa atitude extremamente crítica. E nós vamos falar um pouco sobre sobre as características, o que levam essas pessoas a agirem assim. E como a gente pode lidar com pessoas assim. Quando nós lidamos com pessoas assim, como de alguma forma nós podemos observar algumas questões que nos ajudam a lidar com pessoas que sistematicamente estão criticando. A questão da crítica de uma pessoa, da crítica em si, ela não necessariamente é negativa por si só. Pelo contrário. A questão da nossa capacidade de criticar, ou seja, tem a ver com o discernimento, tem a ver com a avaliação que a gente faz de determinadas situações. Tanto é que existem algumas profissões do crítico literário, crítico de cinema, ou seja, dando essa noção desse conceito de uma pessoa que, então, tendo um tipo de referência ou de conhecimento, estabelece alguns critérios para avaliar um determinado trabalho, uma determinada pessoa. Então, a questão da crítica em si é a nossa capacidade de discernir entre aquilo que a gente acha bom e do que a gente não acha bom, daquilo que a gente acha certo e daquilo que a gente não acha correto. Ou seja, essa nossa capacidade crítica, ela é fundamental para nos movimentar, fazer com que a gente se movimente na vida, identificando as formas com as quais nós queremos reagir, aquilo que nós não julgamos adequados e, de alguma forma, vamos reagir a isso. Ou então, aquilo que se aproxima do nosso conceito de felicidade, do nosso sentido de vida, ou aquilo que nos afasta. Então, o sentido crítico, ele é algo fundamental no nível de discernimento e talvez até no nível de consciência das pessoas. O que eu quero dizer é que quanto maior, inclusive, é o nosso nível de consciência, maior tende a ser a nossa capacidade crítica em relação àquilo que nós achamos positivo e aquilo que nós não achamos negativo. Aquilo que nós queremos e buscamos e aquilo que nós escolhemos como não sendo, talvez, o importante ou interessante para nós. Então, o problema não é esse sentido crítico. Esse, na verdade, é uma qualidade, um aspecto que, pelo contrário, é fundamental que seja desenvolvido no nosso psiquismo, na nossa forma de atuar. O grande problema está nessas pessoas que, então, não conseguem só, a partir dessa crítica, definir um tipo de reação ou de comportamento. O próprio comportamento passa a ser eminentemente ou exclusivamente crítico.
E aí você pode provavelmente conhecer pessoas à sua volta, pessoas do seu relacionamento ou de alguma forma com algum contato, que têm essa característica. Ou seja, pessoas que então reclamam sistematicamente de tudo. Pessoas que estão insatisfeitas de um modo geral e reclamam apontando sempre aquilo que está errado. Outras são aquelas que reclamam ou têm um aspecto dessa insatisfação e são críticas porque elas de alguma forma só observam ou só evidenciam os aspectos negativos das situações. Tem uma atitude muito pessimista em relação à vida, tem uma atitude negativista e então acabam sistematicamente na sua fala, no seu comportamento, evidenciando apenas os aspectos negativos. E é claro que é muito difícil conviver permanentemente com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Porque você imagina, você está então convivendo com uma pessoa na sua família ou no seu trabalho que só consegue apontar as coisas negativas, que só consegue apontar os erros, que só consegue se direcionar a você, mostrando aquilo que você fez que é inadequado ou que ela não concorda e exigindo muitas vezes que você mude o seu comportamento. É extremamente difícil manter um tipo de relacionamento saudável com pessoas que estão sistematicamente marcadas ou evidenciando os aspectos negativos na vida. O que eu tenho observado na minha prática é que esse tipo de comportamento do crítico quanto mais, ou seja, daquele que se mantém numa posição eminentemente crítica, essa postura ela está normalmente fundamentada, ela está baseada em alguns aspectos do psiquismo que nós normalmente não percebemos no primeiro momento. Imagine o seguinte, imagine uma pessoa então que tem a nível inconsciente, ou seja, dentro do seu próprio psiquismo, uma impressão de que tudo no mundo é hostil. Que é uma impressão que, na verdade, todas as coisas sempre conspiram ou, de alguma forma, acabam trazendo algum tipo de prejuízo. Essa é um tipo de crença inconsciente em que a pessoa não percebe, ela não se dá conta. Nós chamamos isso muitas vezes de pontos cegos, ou seja, é um ponto que a pessoa não percebe nela mesma. Mas como é uma crença, ou seja, alguém que ela acredita inconscientemente e que influencia a sua forma de ser, ela tende então, é como se fosse uma lente de contato, um filtro que a pessoa coloca no seu olhar, coloca diante dos seus olhos, que faz com que ela evidencie apenas aquilo que atende a essa crença inconsciente. Ou seja, se eu acredito então que o mundo é hostil, eu tendo a ver sempre o aspecto ameaçador do mundo, ou o aspecto negativo do mundo. Isso quer dizer que algumas pessoas têm essa postura crítica porque elas têm uma visão pesada da vida. Elas não acreditam muitas vezes naquilo que pode ser bom, no aspecto positivo, na leveza, na alegria, por exemplo, e não se dão conta disso, porque como elas estão com uma lente de contato, essa lente de contato faz com que ela enxergue o seu mundo, o mundo à sua volta, a partir daquela tonalidade, daquela cor. Imaginem vocês, então, a gente colocar uma lente de contato azul. Então, se eu olho para uma parede branca, eu vou dizer que aquela parede é azul, azul clara. Se eu olho para um local que é cinza, eu vou dizer que é azul escuro. Uma outra pessoa que não tem essa lente de contato olha e fala assim, mas a parede é branca. E eu falo assim, não, você não está vendo? A parede é azul. Ou seja, a lente de contato que nós colocamos, muitas vezes, na maioria das vezes, inconscientemente, determina a forma como nós olhamos a realidade. Isso quer dizer, então, que algumas dessas pessoas que você conheça, que são críticos sistemáticos, são aquelas pessoas que têm um tal negativismo na sua visão de mundo, que procuram, então, evidenciar, algumas, inclusive, por conta do medo, a evidenciar as situações negativas, ou perigosas, ou ameaçadoras, por conta de uma necessidade de se preservar, de se proteger, uma questão, às vezes, de insegurança. Então, faz com que a gente evidencie isso como se isso garantisse, de alguma forma, para nós, uma proteção, uma preservação de alguma coisa ruim que possa acontecer. Mas nós temos essas outras pessoas que, de alguma forma, e esse talvez seja o maior número, das pessoas que criticam porque, de alguma forma, elas fazem questão de evidenciar sempre à sua volta o que está errado. Você talvez conheça pessoas assim, que, de alguma forma, criticam e apontam os erros com muita facilidade. O erro de um trabalho, um erro dentro da família, da condução, de repente, de alguém, um membro familiar, a forma como se comporta. E aí nós vemos, então, sistematicamente essas pessoas apontando e criticando. Como é que pode fulano agir assim? Você viu o que ele fez? Que absurdo.
Ao ponto de, às vezes, né, e essa é uma característica importante da gente observar, na medida que, por exemplo, aquela pessoa ou alguma coisa se aproxima em relação àquilo que se apontou negativo, essa pessoa pode até mudar a atitude e desconversar ou mudar o assunto, porque ela não consegue, às vezes, sustentar aquele ponto de opinião, a opinião dela talvez negativa, mas que, de alguma forma, tem naquela ausência, naquele tipo de distanciamento, uma segurança para ela expressar aquele tipo de indignação, da raiva, da sua contrariedade. Mas, diante da pessoa ou da situação em si, ela muda, ela dissimula e acaba, então, não demonstrando a sua contrariedade, mas que permanece lá. Uma contrariedade porque, de alguma forma, ela não concorda com aquilo. Ela acha que aquilo está errado. Hoje nós passamos uma grande situação, uma constatação em relação a esse tipo de postura crítica nas próprias redes sociais. Quantos de nós já não observou uma exacerbação das opiniões, um radicalismo em algumas posições, às vezes beirando a agressividade, porque a crítica em relação às posturas, às escolhas, parece que fica protegida pela distância da rede social, mas não deixa de gerar todo o sentimento de raiva, de indignação, de ódio, enfim, e de agressividade. Muitas vezes, mesmo estando na distância da rede social, ou do tablet, ou do celular, nós esquecemos que estamos vibrando aquele tipo de emoção de qualquer maneira. E como nesse nível da energia, da emoção e desse aspecto do psiquismo, o espaço não existe, nós produzimos não só em nós, mas conexões como uma rede da rede social, mas uma rede de emoções que tende a gerar também um tipo de repercussão na outra pessoa, no sistema que nós convivemos, com aquela vibração do ódio, da agressividade. Então, veja, evidentemente, nós não podemos e não devemos, e não é isso que eu estou dizendo aqui, concordar com qualquer coisa, com qualquer postura, com qualquer pessoa, com qualquer opinião. É fundamental que a gente possa ter, nesse sentido crítico, uma avaliação de falar assim, não, isso eu não concordo. Mas a questão é eu aceitar que a pessoa tem uma opinião e não concordar com ela. Considera que ela tem talvez o direito de ter até a ignorância dela, na minha visão, ou um ponto de vista, e eu não concorde com ela. Mas nós misturamos isso e passamos a não aceitar que as pessoas sejam do jeito que elas são, ou as empresas sejam do jeito que elas são, ou os governos são do jeito que elas são. Nos isolamos, inclusive, esquecendo que, na verdade, nós, de alguma forma, participamos e construímos essas relações mais sistêmicas, né? Na verdade, uma das coisas que eu tenho observado nessa minha prática desde 30 anos, trabalhando com o comportamento humano, é que muitas vezes o que está por trás dessas pessoas que têm esse sentido crítico, da acidez da crítica, ou seja, que criticam de uma forma muito ostensiva, sistemática, é uma questão relacionada a um valor fundamental. Na verdade, quando a gente pensa no valor da verdade, ou seja, nós estamos identificados com o valor da verdade, e nós achamos que nós estamos com a verdade, a nossa verdade deve prevalecer. Se você observar, as pessoas que têm essa característica de crítica, elas estão sistematicamente apontando o que está errado, o que elas não concordam, e às vezes até não necessariamente se envolvendo numa proposta efetiva de mudança. Mas é muito mais fácil a gente, à distância, apontar e identificar os erros. Mas veja que na hora que nós fazemos isso, e eu estou convidando a você a colocar nós, porque nós muitas vezes fazemos e assumimos essa atitude, muitas vezes nós estamos apontando aquilo que está errado e que de fato pode ser inadequado, mas não temos às vezes a disposição ou a iniciativa de se envolver na solução da resolução daquilo. Ou seja, nós queremos, de repente, criticar as situações mais distantes do governo, da empresa, mas ficamos numa situação onde não nos envolvemos efetivamente na responsabilidade de propor a solução. Outras vezes, essa crítica, quando a gente fala dessa questão da verdade, é porque se eu estou apontando aquilo que está errado, o que eu estou dizendo? Nossa, mas está vendo? Isso está totalmente errado. Olha só, como é que pode fazer aquilo? Olha aquilo aí que absurdo. Na hora que eu estou falando isso, a gente acaba esquecendo do complemento desse pensamento. O que eu quero dizer? Se eu chego então para você e digo, isso aqui está errado, é porque eu sei o que está certo. Isso aqui é um absurdo, eu sei o que é melhor, o que é de mais bom senso. Isso aqui está totalmente inadequado, é porque eu sei o que é adequado. Ou seja, às vezes nós estamos tão presos na nossa verdade, naquilo que nós achamos que está certo, que então temos que apontar o que está errado. Muitas vezes para reafirmar a nossa sensação de que o outro está errado e eu estou certo.
nós podemos então estar falando de um traço enraizado de um certo orgulho, onde nós estamos acostumados a comparar para ver quem está então por cima e quem está por baixo. E aí então, se eu estou identificado com a verdade e eu sei o que é certo e o outro sabe o que é errado, então eu estou numa posição melhor do que o outro. Só que isso, como é muito complexo, porque na verdade tem coisas que eu sei que talvez sejam melhor do que você que sabe de outras coisas, mas você sabe de outras coisas que eu não sei. Então quem que realmente é melhor? Essa disputa que o orgulho acaba nos levando, acaba sendo completamente infrutífera, porque nós não conseguimos chegar a uma conclusão. Mas enquanto eu estou identificado de que eu estou certo, eu preciso às vezes evidenciar o outro ou o erro do outro para garantir que na verdade eu esteja nessa condição de uma certa superioridade. Eu diria para vocês que talvez um dos grandes desafios para a pessoa que está lidando, às vezes, numa situação como essa, em que observa as questões que estão erradas à sua volta, é um exercício exatamente sobre essa redução, ou uma aceitação da redução, ou do limite que nós temos, do poder sobre aquilo que está certo, aquilo que está errado. Porque, vejam bem, muitas vezes, nós vamos ter, por uma visão de raciocínio, de bom senso, de experiência, nós vamos ver que, de fato, existe uma realidade que está equivocada, que está inadequada. Mas será que a gente, só porque sabe que aquilo está errado, nós temos condição de mudar aquilo, aquela realidade? Nós temos condição de fazer com que o outro pense de uma forma diferente para poder agir da forma que nós achamos que é correta? Veja que quando a gente percebe isso, nós podemos e devemos ter, numa visão crítica, uma noção de que aquilo talvez nós não concordamos com aquilo, que aquilo seja inadequado, uma reação, um comportamento. Mas nessa hora, nós lidamos com uma impotência de sermos capazes, só porque eu acho que sei o que é certo, de eu determinar o que seja certo, por exemplo, para que uma outra pessoa faça. Imagine isso no campo da família, onde, de repente, temos reações e comportamentos das pessoas. Nós falamos num programa anterior sobre conflitos familiares. Muitas vezes está fundamentado exatamente nisso. Quer dizer, eu tenho a minha visão, acho que aquele comportamento daquele familiar está inadequado,